Tudo isso sinais de uma vida transformada por Deus. E não apenas de uma vida transformada por Deus, mas de uma vida que agora existe na presença de Deus, né? O tema da mensagem dessa noite é corandeu. O corandeo, né? Corandeu seria melhor de falar, que é uma expressão latina que significa diante de Deus, na presença de Deus. O tema da mensagem fala de uma vida na presença de Deus, viver na presença de Deus, estar diante de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Levítico capítulo 1. O pastor já usou um versículo ao falar da oferta, e eu me propus, a gente está nesse processo, né? Todo ano a gente faz isso, de ler a Bíblia toda. E quando eu estava lendo Levítico, eu participei de uma conversa de algumas pessoas falando de como é desafiador ler Levítico, né? De que muitas pessoas desistem da leitura anual da Bíblia em Levítico, né? Alguém comentou, né, de que a maioria das pessoas que desistem desse processo de ler a Bíblia pararam lá em Levítico. E muitos que leem todo o livro, leem por ler, né? Vai fazendo aquela leitura lá, como isso aqui não tem nada a ver com a minha vida. E eu estava lendo Levítico e fiz um estudo, uma leitura bem atenta, e todo o meu livro de Levítico está cheio de marcações e repleto, e Deus realmente assim aqueceu muito o meu coração nessa leitura. Levítico é um livro que fala de santidade, fala da santidade que Deus exige do povo, da santidade que Deus exige do culto. Levítico é o livro que apresenta um Deus santo existindo em meio a uma comunidade de pecadores. E como essa comunidade de pecadores então deve se apresentar diante de Deus, de maneira que evidencie a santidade de Deus. Na presença de Deus pecadores na presença de Deus. Pessoas cheias de defeito diante de um Deus santo. Como isso é possível? Como isso é possível? E o texto dessa noite, a mensagem dessa noite, quer aquecer o seu coração e desafiar você a viver na presença de Deus. Não apenas durante o período de culto, mas a viver na presença de Deus em todo o tempo. A mensagem dessa noite desafia você a sair daqui dizendo: eu quero passar uma semana inteira na presença de Deus. Eu quero agir todo o tempo como se estivesse, porque estou de fato na presença do Santo dos Santos, na presença do Deus Santíssimo. Amém? Amém. Levítico capítulo 1 é o tema, o texto da mensagem dessa noite. E eu quero começar com algumas observações sobre o livro, né? O livro se chama Levítico. Levítico significa acerca dos levitas, né? Ou sobre os levitas. Não é o nome original que os judeus dão para esse livro. Levítico é um nome que veio aí da Vulgata latina, né? Que chama esse livro de Levíticos, né? A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim, que por sua vez pegou esse nome da Septuaginta, que é uma versão mais antiga, uma tradução do Antigo Testamento para a língua grega, né? Os judeus chamam esse livro de Vaikra, que é a expressão em hebraico para "e Deus chamou", né? Os judeus têm o hábito de nominar os livros pela primeira palavra do livro, né? Então, normalmente a primeira palavra, a primeira expressão do livro é o nome do livro para eles, né? Então, entre os judeus, na Bíblia judaica, Levítico é chamado de "e Deus chamou", ou chamado por Deus, que em hebraico, né, o pastor é melhor em hebraico que eu, né, para dizer se está certo, é mais ou menos isso, né? Vaikra, tal. Nos textos judaicos, a Mishnah, o Talmud, o livro tem um nome mais de acordo com o seu conteúdo. O livro é chamado no Talmud, por exemplo, de Lei dos Sacerdotes, né? Ou Livro
dos sacerdotes. Porque embora a gente fala Levítico, o livro fala especificamente do trabalho dos sacerdotes, que era um grupo muito pequeno entre os levitas. Os levitas eram um grupo muito grande, mas os sacerdotes eram apenas os descendentes de Arão, apenas os homens que faziam parte da família de Arão. E o livro fala do ministério deles, do trabalho deles. Mas de qualquer maneira, o livro é dirigido a todo o povo. No versículo 2 diz aí: fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Então o livro se destina a toda a comunidade. O livro se destina àquela pessoa que quer saber como se apresentar diante de Deus, como estar diante do Santo, como que eu devo me achegar diante do Deus Altíssimo. É esse assunto, essa é a questão que o livro vai nos apresentar ao longo de todos os seus capítulos. Tem uma frase aqui, pode passar. O livro responde a essa pergunta: como o povo de Deus deve se conduzir nos caminhos da santidade, de modo que sejam separados do mundo, recebam as bênçãos em vez do julgamento e possam permanecer na presença especial do Deus Santíssimo. Levítico vem responder essa pergunta: como o povo de Deus deve se conduzir diante do Deus Santíssimo? E aí você pode perguntar: será então que Levítico é relevante para nós? Se Levítico trata como que homens e mulheres pecadores devem se apresentar diante do Deus Santo, será que esse livro então é relevante para nós? É importante para você saber como você deve se apresentar diante do Deus Santo? Como você deve se portar diante dele, de modo que você seja abençoado e não amaldiçoado? Isso é importante para você? Eu espero que seja. Eu espero que seja importante para você. Como que eu devo cultuar esse Deus? Como que eu devo orar? Como que eu devo ofertar? Como que eu devo me prostrar? O que esse Deus exige de mim? O livro de Levítico pode ser entendido a partir de 3 pontos ou de 3 afirmações. E a primeira delas é simples: Deus é santo e exige santidade do seu povo. Deus é santo e exige santidade do seu povo. Todo o livro de Levítico pode ser resumido nessa expressão: Deus é santo, Deus é santíssimo e Ele exige santidade. Essa exigência não é uma exigência mais ou menos, não é uma exigência frouxa, é uma exigência radical. Deus exige santidade do seu povo. A segunda afirmação que traduz, que apresenta o livro de Levítico, é que o povo não consegue cumprir perfeitamente as exigências, e então Deus, pela sua graça, pela sua maravilhosa graça, Deus coloca à disposição do povo um sistema de sacrifícios, uma expiação temporária, uma expiação que vai durar apenas por um tempo específico, para que o povo possa se apresentar diante de Deus. O povo é como Mefibosete, o povo tem defeito, o povo é pecador, o povo é falho, o povo não consegue cumprir as exigências da santidade de Deus, e então o povo seria destruído. Mas Deus, então, pela sua graça, provê um sistema de sacrifícios, para que através daqueles sacrifícios, temporariamente, o povo pudesse se apresentar diante de Deus. A terceira afirmação, que resume o livro de Levítico, é que Deus chamou o povo para a busca da santidade em todos os aspectos da vida. E é a resposta desse povo que faz a diferença entre a bênção ou a maldição. Deus tem bênçãos reservadas para o povo quando o povo obedece a Deus. A obediência resulta em bênçãos. Amém. A desobediência ou a rebeldia resulta em maldição. Moisés vem apresentar para o povo
o monte de Gerizim, representando as bênçãos, e o monte Ebal, representando as maldições. Se você atender à exigência de santidade de Deus, se você aprender a se portar como Deus exige, você será abençoado. Se você não se portar diante do Deus Santo como Ele exige, você não receberá as bênçãos. É isso que o livro nos apresenta. Amém. É isso que a palavra de Deus nos apresenta. O tema do livro está lá em Levítico capítulo 11, verso 45. Uma expressão muito simples que a gente já falou antes. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Vós sereis santos, porque eu sou santo. A nossa necessidade de santidade não é uma questão moral. Nós não devemos ser santos porque isso é moralmente bom. Nós não devemos ser santos porque isso é uma exigência da igreja, do pastor, dos costumes. Nós não devemos ser santos simplesmente porque isso é agradável, porque isso é a melhor maneira de viver. Nós devemos ser santos porque o nosso Deus é santo. É a santidade do nosso Deus que exige com que nós sejamos santos. Porque se não formos santos, não podemos de modo algum nos apresentar diante dele. O pastor me pediu algumas perguntas para serem usadas nos PGMs. PGM, quarta-feira, né? Terça e quarta-feira os PGMs vão se reunir. Eu passei para ele as perguntas, mas eu quero já de cara, já dar uma adiantada aí nas reuniões de PGMs. Eu quero resumidamente apresentar essas perguntas para você, que eu quero que você pense nelas. Nos ajuda. A primeira pergunta que eu quero que você pense ao longo dessa mensagem é: o que torna você qualificado para viver na presença de Deus? Deus é santo. E você é pecador, e você é defeituoso. Palavra feia essa, pesada, né? Mas traduz perfeitamente a nossa situação. O que então torna você, o que então qualifica você para estar na presença desse Deus Santíssimo? Você precisa saber responder essa pergunta, meu irmão. Você está qualificado para estar diante de Deus? Sim ou não? E se está, o que exatamente te qualifica para estar diante desse Deus? A segunda pergunta é: quais os cuidados que você toma para que o seu culto seja dirigido a Deus e não às pessoas ao seu redor? Nós somos seres sociáveis, então é muito fácil eu estar aqui, de repente, eu agir apenas como que se estivesse diante de vocês e não diante de Deus. A gente vem dizendo que vai cultuar a Deus, mas acabamos servindo as pessoas, agradando as pessoas. Quais os cuidados que você toma para que a sua preocupação última seja com Deus e não com as pessoas à sua volta? Você canta para agradar as pessoas à volta, você fala para agradar as pessoas à volta, você ora para agradar as pessoas à volta. Deixa eu fazer uma pose bem bonita aqui na minha oração para mostrar para eles como Deus é bom. Quais os cuidados que você toma para que o seu culto, a sua vida, a sua adoração seja dirigida a Deus? A terceira pergunta é: de quais maneiras você pode verificar se a sua adoração tem sido um aroma agradável a Deus? Levítico vai nos ensinar que toda adoração tem uma finalidade específica, singular. Ela deve ser agradável a Deus. O que mostra para você que o seu culto tem sido agradável a Deus? Quais as maneiras, quais os sinais, quais os indicativos que você tem para dizer: não, eu acredito que o meu culto, a minha oferta, a minha adoração tem agradado a Deus? A gente precisa pensar nisso. Porque, como nós sabemos, como a história de Caim e Abel nos ensina,
não há diferença entre a oferta e o ofertante. Não é? Não há diferença entre o culto e aquele que celebra o culto. Se a sua oferta é aceita por Deus, você é aceito por Deus. Mas se a sua oferta não agrada a Deus, quer dizer que você não agrada a Deus. E Deus atentou para Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Nós não podemos ofertar a Deus aquilo que não somos. A quarta pergunta é essa aí. Algumas pessoas acham que basta fazer alguma coisa de coração para agradar a Deus. Eu já ouvi muitas vezes essa expressão. Eu estou fazendo de coração, então Deus gosta. Estou fazendo de coração. O irmão, eu não podia fazer de... Não, estou fazendo de coração. Como se fizer de coração é garantia que Deus vai dar o carimbo de aprovado. O que você pensa a respeito? Será que basta a nós fazer alguma coisa de coração para que Deus aceite aquilo que ofertamos? Amados, coram Theo, a vida na presença de Deus. Você é um servo de Deus e vive na presença dele. De que maneira você tem vivido? Levítico capítulo 1, vamos ler. Levítico 1:1 diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação, ou da tenda do encontro, lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho, matará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e o porão em ordem sobre a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém? De aroma agradável ao Senhor. O primeiro ponto dessa mensagem fala do versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés. Chamou o Senhor a Moisés. Eu coloquei ali um paralelo entre Levítico e Gênesis. O livro de Gênesis começa: no princípio criou Deus. No princípio Deus criou. O livro de Levítico, que trata da adoração, do culto, começa e Deus chamou a Moisés, tanto para criar tudo que existe no nosso mundo, quanto para a adoração, para o culto. A iniciativa é de Deus. Tudo começa com Deus. Se Deus não começar, a gente não faz nada. Jesus fala para os discípulos: vocês não viriam até mim se o Pai não tivesse trazido vocês. Quase que inventei uma palavra nova aqui, trazido, né? Vocês não viriam até a mim, vocês só vêm até a mim porque o Pai toma a iniciativa. Tudo começa em Deus.
Deus chama Moisés e diz para ele falar para o povo como deve ser o culto, como deve ser a adoração, como eles devem viver diante de Deus. Tudo começa com Deus. E aí que é a grande questão. Não é você que diz como deve ser o culto. Não é você que diz como deve ser a adoração. Não é você que diz como uma pessoa deve viver diante de Deus. É Deus que diz. Não é, eu senti no coração fazer isso. Para outras coisas isso talvez valha. Mas quando se trata da vida diante de Deus, é o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus nos revela. É isso que importa para nós. O que Deus está nos mandando fazer. A Bíblia vai nos ensinar de várias maneiras que não basta sentir no coração, ou querer, ou pensar fazer algo para adoração a Deus. E em Levítico nós temos duas histórias muito chocantes. Que a primeira é a história de Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, filhos de Arão. Eles eram sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Arão. Eles haviam sido ungidos para aquilo. Mas certo dia, eles tomam a iniciativa e, quer saber, estamos sentindo no coração que vamos fazer isso, e vamos fazer esse negócio, vamos fazer um culto diferente hoje, e eles vão lá e pegam os incensários deles e vão fazer um culto diferente. O que acontece? Morrem. Deus mata os dois diante do altar. Arão fica chocado com aquilo tudo e Deus fala a Moisés: eu serei santificado no meio de vós. Amém. Adoração é o que eu digo que é adoração. Uma outra história é de Corá, que vai estar mais à frente, lá no capítulo 10. Corá era também... Capítulo 10 é Nadab e Abiú. Lá no capítulo 16, Corá era também um levita. E certo dia ele junta lá mais 250 levitas. E eles ficam meio com ciúme de Moisés. E eles chegam para Moisés, o Corá e mais os 250 levitas lá e falam: toda a congregação é santa. Todos nós somos santos. Todos nós somos filhos de Deus. Então, por que só vocês estão aí conduzindo os rituais de adoração? Nós também queremos fazer isso. Nós também temos direito. Nós somos levitas e nós também fazemos parte da comunidade santa. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Moisés falou: tá bem, mas quem sou eu para falar que vocês não podem fazer isso? Peguem os seus incensários então e vão oferecer adoração diante de Deus. E vão lá para o ofício de sacerdote. Você já imaginou o que aconteceu, né? Você vai lá e lê o capítulo 16. E Corá e os seus 250 acompanhantes também, como Nadab e Abiú, são mortos por Deus diante do altar. O que Deus está falando com isso? Acho que eu coloquei uma frase aqui assim. Pode passar. Aí. Culto e adoração não é o que você acha que é. Se eu chamei Arão, é Arão. Se eu disse que é assim, não é assado. Culto e adoração não é o que você acha que é, não é o que você quer fazer ou sente no coração. Adoração é o que eu digo que é, diz o Senhor. É Deus e não as pessoas, é Deus e não nós que prescreve como o povo deve viver na presença de Deus. Há muita gente por aí, há muitos pastores por aí, inventando novidades extraordinárias sobre como você deve viver, como você deve adorar a Deus.
Mas a santidade de Deus determina que é Deus que diz como nós nos portamos diante dele. Olha para a vida de Jesus. Jesus está o tempo todo dizendo: eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. É uma coisa até estranha, né? Cara, é Jesus. É Jesus. E Jesus fala como se fosse o Henrique, o meu filhinho, sabe? A criança que faz tudo que vê o pai fazendo. Pegou uma chave de fenda para apertar o parafuso, lá vai o Henrique, caçando a chave de fenda, arrumando o parafuso para apertar também. Subiu em alguma coisa, lá vai o menino subindo também. Vocês viram? Peguei uma escada para mexer numa cara lá, quando eu olho para trás, está ele lá trepado na escada também, querendo. Quer ajudar, papai, quer ajudar, papai. Jesus é assim. Jesus fala: eu faço aquilo que vejo o meu pai fazendo. Não, o filho não faz nada de si mesmo. Olha Jesus dizendo. É como se Jesus falasse: você acha que eu vou inventar alguma coisa? É o pai que me manda fazer e eu faço. E aí vem você ou eu querendo inventar moda. A adoração é aquilo que Deus faz. Qualquer culto, qualquer ato de adoração que não reflita fielmente a vontade de Deus expressa na sua palavra é falsa adoração. Por que você acha que Jesus fala com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, verso 23? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adorem como Ele exige ser adorado. Adoração que não é apenas aparência de adoração, mas que é adoração de fato. Em segundo lugar, lá no versículo 3, Deus diz: a primeira exigência para a adoração, e é o segundo ponto dessa mensagem, é que a oferta seja sem defeito. Sem defeito. Se a sua oferta for gado de holocausto, for holocausto de gado, melhor dizendo, trará macho sem defeito. Sem defeito. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Você consegue oferecer alguma coisa a Deus sem defeito? Sem defeito nenhum. Você tem algo para oferecer a Deus que diga: Pai, isso aqui é perfeito? Amados, nós somos, como o pastor Elias já adiantou, Mefibosete na mesa do rei Davi. Coxo de ambos os pés. Deixa eu ler com você essa frase. Dá um clique aí, Ana. Pode passar. Também. Já que não somos capazes de oferecer um culto, uma oferta, uma adoração sem defeito, já que não somos capazes de fazer isso, essa exigência deve quebrantar o nosso coração, deve nos fazer humilhar diante do Pai, dizendo: Deus, tenha misericórdia, porque nem a minha oferta é sem defeito, nem eu sou sem defeito. Lembra que eu falei? Não há diferença entre a oferta e o ofertante. A exigência de uma oferta sem defeito deve nos fazer prostrar diante de Deus, dizendo: Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. O Charles Spurgeon, ele tem uma frase que sempre quebra o coração da gente, que é: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lâmpada serpente na mais bela flor do nosso jardim. Aquela oração maravilhosa que você fez e, caramba,
tem defeito. Nada que podemos ofertar. Por que você acha que Jesus elogia a oração daquele publicano que sobe ao templo? E Jesus fala que ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, mas ele batia no coração dele, a única coisa que ele dizia é: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Essa é a oração que Jesus elogia. A consciência profunda do defeito, do pecado, daquilo que nos torna indignos. É por isso que o macho sem defeito, ofertado em holocausto, aponta diretamente para Jesus. Graças a Deus, a nossa expiação não depende do que nós podemos ofertar a Deus sem defeito, porque senão estaríamos fatalmente condenados ao inferno. Mas Jesus é a oferta sem defeito que o próprio Deus providenciou para que através dele fôssemos salvos. Amém. 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 Aleluia. Eu tenho um pouco de temor ao pregar em Levítico, porque é um texto que a gente não está tão habituado, e talvez você fique mais, seja difícil para você compreender algumas coisas, e eu às vezes sou tentado a explicar demais, ou me delongar demais, mas eu espero que você esteja captando o essencial desse negócio. Que é como um pecador como eu se apresenta diante de Deus. Porque isso precisa renovar o nosso culto, precisa renovar a nossa adoração. É aquela coisa que você lê e diz: Deus tem misericórdia. A terceira questão que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é perante o Senhor. A condição básica do nosso culto, perante o Senhor. Perante o Senhor. Nos primeiros versículos de Levítico capítulo 1, aparece a expressão perante o Senhor 3 vezes. Já no versículo 2, aparece quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, quando algum de vós trouxer uma oferta perante o Senhor. Lá no versículo 3 vai dizer: para que o homem seja aceito perante o Senhor. E no versículo 5, depois imolará o novilho, matará o novilho perante o Senhor. Culto é aquilo que acontece perante o Senhor. Amém. Não é perante os amigos, não é perante os visitantes, não é perante a plateia. Culto é aquilo que acontece perante o Senhor. Jesus vai dizer: quando você quiser falar com o Pai, entra no secreto do seu quarto e ora, e Ele que vem em secreto te ouvirá. Perante o Senhor. Jesus fala isso porque os fariseus iam para as praças, erguiam as mãos com as suas roupas espalhafatosas e faziam lindas e maravilhosas orações perante as pessoas. Acompanhe esse texto comigo. Culto só é culto quando ele acontece perante o Senhor. Ele pode acontecer no templo, pode acontecer na rua, pode acontecer na sua casa, na sua sala, no estar, no banheiro. Pode acontecer junto com 1 milhão de pessoas barulhentas, pode acontecer no mais absoluto silêncio. Mas para ser culto, tem que ser perante o Senhor. Amém. E a grande questão é que muitas vezes nós não temos a noção da presença de Deus. Pensa bem, você tem a noção da presença de Deus? Eu selecionei alguns exemplos quando a gente tem noção, quando a gente percebe a presença de Deus, quando a gente percebe que está perante o Senhor. A gente age como Isaías,
A Bíblia diz que Isaías, quando viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele diz é: eis que sou um homem pecador, de lábios impuros. Quando a gente percebe que está perante o Senhor, a gente tem a atitude de Pedro. Pedro estava lá bem de boa com Jesus. É quando ele vê Jesus operar um milagre incrível, maravilhoso, e ele percebe a glória de Deus em Jesus. Ele se achega diante de Jesus, se ajoelha e diz: Senhor, afasta de mim, eu não sou digno de estar na sua presença. Quando a gente percebe que está perante o Senhor, a gente tem a atitude de Maria. Enquanto Marta estava lá, correndo para lá e para cá, fazendo estrogonofe, fazendo bolo de laranja com cobertura de chocolate, um monte de coisa assim, Maria percebeu que estava perante o Senhor. E ela falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E se ajoelhou diante de Jesus e ficou ouvindo Ele. Às vezes a gente fala que está perante o Senhor, mas a gente anda. O pastor tem que falar para a gente ficar aqui, para a gente não sair para beber água 10 vezes, para não mexer no celular, no mascar chiclete. Meu amigo, se você percebesse a presença de Deus, se você tivesse a noção exata que está perante o Senhor, você acha que ia precisar de pastor falar para você ter reverência? Não ia. Não ia mesmo. Perante o Senhor. A gente aprende isso também com Jesus. Todo o ministério de Jesus acontece perante o Senhor. Tudo que Jesus faz, Ele está fazendo para Deus. Ele está fazendo para agradar a Deus. Caminhando para o final, eu quero ler com você o versículo 4, que diz assim: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Eu quero dar uma explicação bem breve sobre isso. Expiação não é uma palavra muito comum. Expiação significa literalmente cobrir. Algo que é feito para cobrir pecados. Porque o nosso pecado ofende a Deus. E nós não podemos nos apresentar diante de Deus com o nosso pecado. Algo precisa cobrir o nosso pecado diante de Deus, para que Deus não nos consuma com a sua ira. Então o que pode ser feito para cobrir os nossos pecados? Deus então provê uma maneira provisória para que isso aconteça, através do sangue do sacrifício, através do sangue dos bodes, das ovelhas, dos touros, que eram sacrificados no altar. Algo provisório, porque como Hebreus nos diz, sangue de bezerros e bodes não podem redimir pecados. Apenas o sangue de Cristo, a oferta sem defeito, poderia redimir os nossos pecados. Mas o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o nosso pecado tem preço de morte. O nosso pecado tem preço de sangue. O nosso pecado, desde o mais simples e corriqueiro ao mais escandaloso, tem o mesmo custo. Tem o custo de morte. Quando as pessoas vinham se apresentar diante de Deus, eles sabiam que deviam trazer um sacrifício para expiação, para que o sangue daquele animal cobrisse os seus pecados. Quando as pessoas vinham cultuar a Deus, a coisa que elas mais pensavam é nos seus pecados. É inadmissível você vir cultuar a Deus e não pensar nos seus pecados. É inadmissível você vir diante do Deus Santo e não pensar no quanto você é pecador. O texto diz que eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal. Eu coloquei uma foto, deve ter uma foto no lugar. Isso aí. Olha só, uma ovelhinha bonitinha, né? Trazia ela lá para ser sacrificada como holocausto.
E então o ofertante colocava a mão na cabeça do animal, e esse ato significava ele dizendo: esse animal me representa, porque sou eu que deveria estar sendo morto pelos meus pecados. Deus já havia falado isso para Adão lá no Jardim do Éden, lembra? No dia em que comerdes do fruto, no dia em que pecardes, certamente morrereis. Mas Deus, pela sua graça, provê um meio para que os nossos pecados sejam redimidos. Esse meio só será definitivo em Cristo, mas até que Jesus viesse, ele provê um meio provisório. E então a pessoa ia lá, colocava a mão na cabeça do animal, dizendo: esse animal me representa. E através do derramamento do sangue dele, que os meus pecados são encobertos, que os meus pecados são redimidos. Amém. Amém. Em Cristo Jesus, os nossos pecados são encobertos, os nossos pecados são redimidos diante do Pai. Para terminar, o versículo 5 diz assim: depois imolará o novilho perante o Senhor. E o texto continua narrando como que era feito o sacrifício, como que era feita a oferta, e ele conclui lá no versículo 9, dizendo que todo animal será colocado sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aroma agradável ao Senhor. Deus prescreve a adoração. Deus é a iniciativa da adoração, mas Ele também é a finalidade da adoração. Para que serve o nosso culto? Para que serve a nossa oferta? Para que seja como aroma agradável a Deus, para agradar o nosso Deus. Amém. Para que Deus se agrade, para que Deus fique feliz com aquilo que estamos ofertando a Ele. Como é triste quando a gente fica feliz que as pessoas gostaram, os visitantes gostaram, os amigos gostaram, mas a gente nem por um segundo pensa: cara, será que Deus gostou? Será que o meu culto, a minha oferta, a minha vida tem sido como aroma agradável para Deus? O Antigo Testamento está repleto de textos em que Deus diz: eu não me agradei do vosso culto. Eu não gosto da sua adoração. Eu não gosto do que você está fazendo. No texto de Isaías, capítulo 1, verso 13 a 14, Deus chega a dizer que o vosso culto me causa náusea. Consegue perceber a diferença entre aroma agradável e um aroma que causa náusea? Você já sentiu algo tão fedido que te causou náusea? Que fez você ter vontade de vomitar? Deus está dizendo que há muitos cultos que causam náusea a Ele. Lá em Malaquias, em Miqueias, melhor dizendo, Deus chega a dizer, Miqueias capítulo, perdi aqui, Miqueias capítulo 1, verso 10. Nesse texto, Deus chega a dizer: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu preferi o meu templo fechado do que o culto de vocês. Imagina Deus falando isso do seu culto. Imagina Deus falando isso da minha adoração. Imagina Deus falando isso do meu jejum. Imagina Deus falando isso da minha oração. Por quê? Porque não tem sido como aroma agradável a Deus. Eu quero terminar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. O texto de Miqueias começa dizendo assim: o que faremos? O que podemos apresentar a Deus?
Já que vivemos diante de Deus, o que faremos para nos apresentar diante dele? E o versículo 6 até o versículo 8 vai nos apresentar 3 critérios para nós sabermos que agradamos a Deus, que o nosso culto, a nossa oferta, a nossa adoração tem sido como um aroma agradável ao nosso Deus. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8, ele diz: com que me apresentarei ao Senhor? De que maneira eu me apresentarei de forma que eu seja agradável a Deus? De que maneira eu me inclinarei ante o Deus excelso, ante o Deus santíssimo? De que maneira eu posso cultuar esse Deus maravilhoso? E o profeta então começa a se perguntar: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito, sacrificarei o meu filho mais velho pelo meu pecado? Pelo pecado da minha alma? A resposta óbvia é não, claro que não. Não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Deus quer de você. Então como? De que maneira eu posso cultuar a Deus de modo que Ele se agrade de mim? E o verso 8 responde: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de nós? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Amém. De que maneira eu me apresentarei diante do Senhor, de modo que Ele se agrade de mim? Deus nos dá aqui 3 critérios. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Um culto, uma oferta, uma vida de aroma agradável ao Senhor Deus. Amém. Eu quero terminar essa mensagem lembrando uma das perguntas preliminares que eu fiz. A mais importante delas, que é: você está qualificado para se apresentar diante de Deus? O que torna você qualificado para se apresentar diante de Deus? Diante desse Deus Santíssimo. O que torna você pecador qualificado para estar diante de Deus? Jesus já cobriu os seus pecados com o sangue dele. Você já se prostrou diante dele, do Cristo, do Filho de Deus. O sangue de Jesus já fez expiação por você, já cobriu os seus pecados. Porque, meu irmão, apenas isso nos qualifica para adorarmos a Deus. Apenas isso nos qualifica para viver corandeu, para viver na presença de Deus. Se você não tem convicção de que cada um dos seus pecados, passados, presentes e futuros, já foram cobertos com o sangue de Jesus, ore nesse momento dizendo: Senhor, o Senhor sabe que não há outra coisa em mim a não ser defeitos, mas perdoa-me, Pai, purifica-me, cubra-me com teu sangue, porque assim e só assim eu poderia estar na presença do meu Deus. Vamos orar. Santo Deus de amor, obrigado. Santo Deus de amor, uma vida na presença de Deus. Pai, tu sabes que nós somos como o filho de Jonatas, Mefibosete, também coxos de ambos os pés, também defeituosos, Pai,
Obrigado, Pai eterno, porque o Senhor nos enviou Jesus, a oferta sem defeito, o Cordeiro sem defeito, para que por Ele fôssemos salvos. Que o sangue dele cubra a vida de cada pessoa aqui nesse momento. Que se há alguém aqui, Senhor Jesus, nessa noite, cuja vida, cujos pecados não foram ainda cobertos pelo teu sangue, que isso aconteça nessa noite, Pai. De modo, Deus, que todas as pessoas neste lugar estejam qualificadas para se apresentarem diante do Deus Santo. Deus, que em Cristo Jesus a nossa oferta seja aceita, o nosso culto seja aceito, a nossa adoração seja aceita. Te louvamos, Pai, te louvamos, Senhor. Nos ajude, nos capacite a viver na Tua presença ao longo de toda a semana. Toda uma semana na presença de Deus, desfrutando da presença gloriosa do nosso Deus Santíssimo. Elas nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.